Vamos mergulhar direto numa jornada incrível sobre como a humanidade usa modelos científicos para tentar entender absolutamente tudo ao nosso redor. Desde aquele primeiríssimo instante do tempo até estratégias reais e concretas para salvar o nosso planeta de uma destruição iminente. É simplesmente fascinante pensar em como um punhado de equações consegue traduzir a imensidão do universo para dentro da nossa mente, né? E para organizar essa nossa análise de hoje, o roteiro é o seguinte. Começamos com os modelos do nosso universo. Depois, vamos falar sobre o asteroide 2026 JH2. Em seguida, as estratégias de deflexão. Passamos para o conceito de trator gravitacional. E, por fim, o efeito planetário. Bom, começando pela seção 1, Modelos do nosso universo, interpretando o cosmos. Trazendo aqui a perspectiva do pesquisador Tassos Licurgo, dá para notar como algumas interpretações dos nossos modelos científicos mais bem-sucedidos sobre o universo acabam apontando para origens teológicas. O ponto central dessa visão é bem interessante. As premissas do modelo do Big Bang em si não são o alvo do debate, mas sim as conclusões tiradas a partir delas, que acabam gerando reflexões super profundas sobre a existência de um Criador. Mas, independentemente de qual seja a conclusão filosófica adotada, o fato é que a gente depende demais dessas representações científicas para tornar o desconhecido minimamente previsível. Essa modelagem é, de longe, a nossa melhor ferramenta na hora de transformar o caos absoluto num conhecimento estruturado que faz sentido. Certo? Avançando para a seção 2. Asteroide 2026 JH2, trazendo os modelos para a realidade. É aqui que a matemática teórica encontra a realidade nua e crua. Olhando para os dados do asteroide 2026 JH2, vemos que ele foi descoberto recentemente, em 10 de maio de 2026, com um diâmetro estimado aí entre 15 e 35 metros. Ou seja, não é só uma ideia no papel. É um objeto real, massivo, viajando a toda velocidade pelo espaço e exigindo atenção imediata da nossa parte. E esse número gigante na tela, 109.880. Isso representa em quilômetros a distância mínima de interseção orbital desse asteroide em relação à Terra. Para colocar em perspectiva, isso é menos de 1/3 da distância daqui até a Lua. É uma margem de segurança tão apertada que mostra exatamente por que a gente precisa de modelos de rastreio impecáveis. O que nos leva à seção 3. Estratégias de deflexão, planejando a intervenção. Então, se uma colisão estiver mesmo no horizonte, a ciência modela basicamente duas saídas. De um lado, temos as estratégias impulsivas, que são aquelas explosões violentas ou impactos diretos, ideais para quando o tempo está curto. Do outro, a deflexão de baixo empuxo. Ela é incrivelmente precisa e segura, mas o detalhe é que exige décadas de planejamento. No fim das contas, é um verdadeiro balanço entre tempo de reação e controle milimétrico. Passando para a seção 4, o trator gravitacional, visualizando a solução. Esse gráfico mostra de um jeito genial como a coisa funciona na prática. Acompanhando a linha azul de baixo, dá para ver que uma espaçonave padrão de 1 tonelada precisa de décadas de antecedência para conseguir agir. A nave usa a sua própria gravidade, que é minúscula, para ir puxando o asteroide aos poucos, tirando ele da rota sem nem precisar encostar. É literalmente um jogo de paciência guiado por números. Por outro lado, quando a gente aplica esse mesmo modelo a um alvo menor, como o asteroide 2009 JF1, os cálculos revelam que espaçonaves mais pesadas precisariam de um tempo bem menor para garantir a nossa segurança. É incrível notar como o modelo reage de forma totalmente dinâmica às propriedades físicas de cada corpo celeste. Só que tem um detalhe quase inacreditável aqui: a precisão exigida. A espaçonave precisa manter uma órbita 100% impecável, pairando numa distância exata de 1,5 vezes o raio do asteroide. 1 milímetro fora do lugar, e a exaustão dos motores pode injetar detritos da superfície, bagunçando toda a estabilidade do asteroide de um jeito que ninguém conseguiria prever. E isso nos traz à seção 5, o efeito planetário, quando os modelos colidem. Afinal, o espaço não é um grande vazio absoluto. Então fica aquela dúvida enorme. Será que essas curvas matemáticas tão bem desenhadas continuam valendo se o asteroide cruzar um campo gravitacional de um planeta como Vênus ou Marte no meio do caminho? A resposta, como a gente pode ver, é bem drástica. Observando o gráfico da esquerda, dá para perceber que a linha azul do nosso modelo analítico mais simples simplesmente colapsa, desviando completamente da realidade numérica em laranja.
Isso acontece no exato momento em que o asteroide entra na esfera de influência do planeta, que é basicamente a bolha onde a gravidade local assume o controle. Ali, a matemática simples já era. Para não cair em nenhuma armadilha, os analistas desenvolveram a regra prática 3.5.1, um limite de segurança inegociável. Basicamente, se o asteroide chegar a uma distância menor que 15 vezes o raio da esfera de influência de um planeta logo após o desvio, a equação fácil deixa de ser segura. Daí em diante, a única solução é rodar simulações pesadas e extremamente complexas. É de explodir a cabeça pensar em tudo isso. A gente vai desde tentar decifrar a origem de tudo no Big Bang, até dominar o cálculo perfeito para pilotar um trator gravitacional pelo meio de interferências planetárias. Esse poder impressionante dos modelos científicos deixa uma provocação no ar. Se conseguimos transformar o caos absoluto do espaço em números tão precisos, quais serão os próximos grandes mistérios do universo que vamos conseguir decodificar?